Olá, alunos. Vamos trabalhar nesse período com vocês a disciplina TCC, Trabalho de Conclusão de Cursos. E com isso, né, hoje nós vamos fazer uma breve apresentação de como será a disciplina, do que vamos trabalhar, né, qual o objetivo dela. E com isso aí nós podemos alinhar alguns trabalhos e como nós vamos trabalhar, né? Porque é uma disciplina onde você trabalha mais, né? 90% do trabalho é seu, 10% é o trabalho do professor, no caso, o orientador, ok? Eu sou o professor Luiz Carlos. Deixa eu colocar aqui na tela, né? Não. Deixa eu ver onde está. Deixa eu ver se é isso aqui. Não, não é. Não é. Deixa eu sair. Esse daqui. Isso. Eu sou o professor Luiz Carlos e já trabalho no curso de Engenharia de Produção presencial e EAD da Universo já há muitos anos. Sou economista, administrador, com algumas outras áreas de formação. Tenho alguns livros publicados, artigos publicados. Já trabalho com essa disciplina de trabalho de conclusão de curso já há algum tempo. E é uma disciplina que eu trabalho com muito prazer, né? Porque é onde nós podemos contribuir com aquele fechamento que o aluno tem do curso, e ali ele sai com competências e habilidades desenvolvidas de uma forma extraordinária. Então, é uma disciplina boa, trabalhosa, né? Mas é uma disciplina que dá muito prazer de trabalhar. E nós vamos organizar, nós montamos uma estrutura de trabalho onde as orientações elas possam acontecer de forma que você desenvolva das diversas etapas do seu trabalho e automaticamente você consiga chegar antes do final com o trabalho pronto, postado, que é o mais importante. O TCC, ou alguns chamam de monografia, mas nós vamos ficar como trabalho de conclusão de curso, é um trabalho, é um momento, é uma disciplina que ela exige muita disciplina do aluno. Ela exige muita dedicação do aluno e exige estar sempre agindo e tomando as decisões no momento certo de cada etapa do desenvolvimento do trabalho e não pode deixar acumular. Porque uma característica, né, do TCC é você começar a desenvolver o seu trabalho e, em algum momento, dar o branco ou encerrar, e você perder o seu horizonte ou o seu chão, né, onde você não consegue encontrar mais o que fazer, que parece que tudo já se fechou, tudo já terminou, né? Tudo encerrou e, na verdade, o trabalho ainda falta muita coisa para ser feita. E aí, às vezes, vem aquela angústia, né? aquele desânimo, o que não pode acontecer. E realmente, esse momento é possível dele acontecer, sim, mas antes de mais nada é preciso que você trabalhe com uma disciplina muito forte, né? Por isso nós elaboramos as etapas que vão orientar a evolução do TCC. Primeiro, com um projeto de pesquisa, e nesse projeto de pesquisa você já coloca ali tudo que você pensa, tudo que você quer trabalhar, como que você vai trabalhar, o que você vai trabalhar. Ou seja, é aquela primeira etapa, aquele primeiro contato onde você organiza e planeja, né? E ele é fundamental. Ele é fundamental. Nós vamos falando cada uma dessas partes ao passo que nós formos aqui nesse vídeo de hoje, que é um vídeo de apresentação
e orientação e dizer como que nós vamos trabalhar, tá? Então, o objetivo desse vídeo é exatamente isso aí, é nós nos apresentarmos e mostrar como que nós vamos trabalhar e falar da importância da disciplina na evolução desse trabalho. Não deixa para o final, não deixa para o final, porque se você deixar para o final, você vai correr um sério risco de se atrapalhar ou se perder pelo meio do caminho, tá bom? Então, como eu falei, eu já trabalho no curso de engenharia de produção há muito tempo, né? Há muito tempo. Agora, já com várias disciplinas, né? Dentro da área da engenharia de produção. Tenho 5 livros escritos dentro do segmento do EAD, né? Onde eles são utilizados como trabalho. E normalmente todas as disciplinas, se eu tenho ou não o livro, eu gosto de desenvolver uma estrutura, e dessa estrutura eu me transformo aquilo em um projeto, ou eu me transformo em uma apostila, ou o nome que se queira dar, e a partir dele a gente se organiza, e a partir dele a gente segue e fecha o trabalho, tá? Então, eu vou apresentando aqui, e durante também esse vídeo de hoje, eu vou apresentar para vocês tudo que vai estar disponível para vocês logo de início, e onde vocês já vão ter o material para vocês irem se organizando já, tá? Bom, o TCC é uma disciplina muito importante, porque esse é o momento onde você vai buscar uma área ou um tema e você vai desenvolver um trabalho longo, de 30 páginas, onde você vai poder colocar todo o seu conhecimento, tudo que você aprendeu durante o curso, e focando num determinado tema, num determinado problema para ser resolvido, que é o que você vai desenvolver no seu trabalho, no seu TCC, tá? Ele não é uma cópia, tem que se tomar muito cuidado, porque o TCC hoje existem várias ferramentas anti-plágio, né? São aquelas ferramentas onde nós utilizamos para analisar se aquela monografia, ou melhor, se aquele TCC ele foi escrito, ele foi copiado, ou ele foi plagiado. Existe um percentual que é tolerável de plágio, que é de 3%, ou seja, em todo o seu trabalho você só pode ter 3% que corresponde à presença de outros autores, e eles vão estar presentes, e eles vão estar ali nas citações de alguns conceitos que você utiliza, copiando ipsiliteris, ou literalmente, de determinado autor. Então, tudo isso vai ser postado para vocês, como você usa uma ferramenta, a ferramenta antiplágio, para você ir analisando o seu trabalho e vendo se o seu trabalho se ele está satisfatório, tá? Porque é muito ruim, né? É muito ruim, de repente você desenvolve, entrega, quando ele cai na mão do professor, o professor olha o trabalho e eu falo, esse trabalho não serve, não é aceito, porque ele tem um índice de plágio muito alto e simplesmente devolve, tá? E aí não vai dar tempo para você resolver, não vai dar tempo de você fazer. Então é muito importante que você vá trabalhando nesse sentido, né? Preocupado com essa questão do plágio. Plágio é cópia, daí cópia é crime, então é preciso de estar muito atento em relação a isso, tá? O TCC, você trabalha um determinado tema e desenvolve sobre aquele tema durante todo o período. Automaticamente, né, durante todo o curso e até agora, você fez várias disciplinas, viu vários artigos, vários trabalhos, vários TCCs, e eles automaticamente vão ser a base e vão te orientar como que você vai... Deixa eu ver. Vão orientar como que você vai desenvolver o seu trabalho, escrever o seu trabalho, tá? É preciso que você use toda a sua autonomia para você escrever, né? Por isso, na formação da engenharia de produção, você tem vários momentos onde você trabalha fórum, produz artigos e assim por diante, que é exatamente para você
conseguir transformar aquilo que você aprendeu em conhecimento. Você só produz conhecimento quando você produz a partir daquilo que você aprendeu, ok? Bom, então, no ambiente virtual, eu vou deixar disponível para vocês todo o material de estudo. Tem um material lá, um módulo lá de metodologia científica. Esse método, esse módulo, onde você vai procurar estudar, procurar ler, porque é importante que você tenha isso em mente, que você conheça o que é um artigo científico, o que é um resumo, o que é um relato, o que é um pensamento científico, o que é um pensamento dialético, o que é um conhecimento científico, conhecimento dialético, um conhecimento empírico. É importante que você tenha esse conhecimento para você saber, e isso bem identificado, né, para você saber o que você está desenvolvendo, o que você está utilizando no seu trabalho, que tipo de conhecimento é esse que você tem no seu trabalho, tá? Então, é muito importante essa leitura, que é um material bem simples, é um módulo bem simples, onde ele não é robusto, não é tão exigente, mas ele te dá tudo aquilo que é importante para você entender quando se trata de produção científica. Você vai ter um outro trabalho lá, que é a estrutura do projeto de pesquisa, que vai estar disponível, né? Do projeto de pesquisa, como que você vai elaborar esse projeto. O projeto de pesquisa é onde você coloca a sua intenção, né? Onde você coloca a sua intenção de pesquisa. E ele é fundamental para você organizar o seu trabalho e para o professor orientador conhecer o que você vai trabalhar e como você vai trabalhar, e a partir dele, ele te orientar no momento em que você mandar para ele dar uma olhada e ele te orientar. Porque o que nós vamos precisar fazer? Né? O que nós vamos precisar fazer? Ao passo que você for desenvolvendo o seu trabalho, tá? Mas ele tem que ter alguma coisa já organizada, né? Você vai postando ele no Alma, nós vamos abrir um espaço para isso, onde você posta aí, olha e vê o que precisa acrescentar, o que não está bom, etc. E você vai ajustando e vai caminhando, tá? Então, tudo isso aí nós vamos trabalhando assim. E também provavelmente vamos ter algum encontro ao vivo também, onde a gente pode tirar dúvidas pontuais. Mas também a intenção é eu colocar vídeos explicando cada um, né? Esclarecendo cada uma dessas partes aqui. Da estrutura do projeto, a metodologia, a ideia é esta, mas o material já está disponível para você. Depois, o outro material que vai ter para você é a estrutura do TCC final, ou seja, do trabalho final, aquele trabalho que você vai apresentar, que é onde ele vai estar todo estruturado de acordo com o projeto de pesquisa que você foi desenvolvido. Também nós vamos ter material complementar, tá? Nós vamos ter material complementar, guias de estudos, vídeos, sites, né? Onde mostra, e a partir deles também eles vão te ajudando e vão te orientando, onde você vê ou ouve algum vídeo e você vai se organizando melhor. O ambiente virtual, ele é importante você utilizar, porque no ambiente virtual você pode ali colocar dúvidas, né? Dúvidas ou perguntas que você queira fazer. Eu vou criar um ambiente de dúvidas, como eu falei, para você colocar, ao passo que você for desenvolvendo o seu trabalho, beleza? Então, isso aí é só questão de acompanhando. Provavelmente nós vamos ter encontros ao vivo para tirar dúvida, como eu falei. Isso aí nós vamos seguir de acordo com a orientação do curso, né? Eu coloco isso aqui hoje, mas vai depender de como vier a orientação, se vamos ter o encontro ou não, onde, como, enfim. Esses detalhes nós vamos ver ao passo que as coisas forem caminhando. O processo de avaliação do TCC, ele vai ter três momentos, tá? 3 momentos. O projeto de pesquisa, que eu vou mostrar já, a estrutura dele.
onde você tem que postar nos primeiros 30 dias. Até os primeiros 30 dias você tem que postar esse projeto de pesquisa, não necessário em 30 dias, mas pode ser em 10 dias. Né? Se ele ficou disponível no dia 2, tá? Você já pode postar ele no dia 10, se você já tem ele pronto. Né? Até porque ali já pode se tirar dúvida, né, em relação ao projeto de pesquisa. Porque a partir do momento que você desenvolve, tem o seu projeto, o projeto de pesquisa, você já começa a desenvolver o seu trabalho. Se você não faz o seu projeto de pesquisa, você não vai conseguir iniciar o seu trabalho. Então, o projeto de pesquisa é a primeira coisa que você tem que fazer. Eu estou colocando que você deve postar nos primeiros 30 dias. Mas os primeiros 30 dias pode ser os primeiros 5 dias. Porque quanto mais rápido você começar a desenvolver o seu trabalho, melhor. Tá? Esse projeto de pesquisa vai valer 2 pontos na composição da nota, né? Porque se forem mantidos os mesmos critérios, né, para esse período, o TCC é nota única, né? É nota única, então só tem uma nota 10. E aí nós vamos compor essa nota em 3 etapas. A primeira etapa é o projeto de pesquisa valendo até 2 pontos. Depois tem o TCC escrito, que é o trabalho final que você vai postar, né, que vai valer 5 pontos, e tem a apresentação, que vai ser uma apresentação virtual, que vale 3 pontos, que vai ser por aqui, pelo Meet. Bom, a apresentação vai depender também de uma série de situações que nós vamos verificar. Quantidade de alunos, né, que nós tivermos na turma, e aí nós vamos ver a possibilidade de fazer essa apresentação de forma tranquila, e também aí nós vamos organizar tudo nesse sentido. E também se nós, como nós vamos fazer essa apresentação, nós vamos passar uma orientação mais lá na frente, né? Se vai ter banca, se não vai ter banca, tudo isso aí é um processo ainda que nós estamos organizando e estruturando, tá? E essa apresentação, ela vai valer 3 pontos. Também nesta apresentação, nós vamos te dar toda a estrutura que você vai precisar para você apresentar. Aqui, inclusive, eu vou até colocar esse tópico aqui, ó, que eu não tinha colocado, são os slides, modelos de slides, né, que eu vou também disponibilizar para vocês organizarem a apresentação de vocês ali dentro daqueles slides, e aí vocês, para fazer uma apresentação tranquila, tá? Então, isso aqui também eu vou deixar isso aqui, eu vou colocar esse modelo de slide, que eu não tinha nem escrito ele aqui, mas aproveitei agora e coloquei, tá? Então, essa aqui uma fala inicial, né? Uma fala inicial de como nós vamos trabalhar no conjunto. Agora, deixa eu mostrar para vocês o material que eu falei que eu vou disponibilizar lá para vocês. Deixa eu disponibilizá-los. Ver se eu consigo mostrar um por um. Deixa eu ver se eu consigo. Esse é o módulo de metodologia científica que eu falei. É um módulo com 26 páginas, onde ele traz toda a parte teórica, né? Só para vocês observarem aqui embaixo, aqui, ó. Ele traz toda a parte teórica do que é um TCC e como você escreve um TCC. E ele traz aqui conceitos que são importantes, quer dizer, tipos de conhecimentos. Quais são os tipos de conhecimentos existentes, para daí você saber se no momento que você está escrevendo, você está usando que tipo de conhecimento. Conhecimento empírico, o que é o conhecimento empírico? Tá? Que é aquele conhecimento onde você adquire, onde você tira de uma aplicação, de uma prática, onde você bota a mão para realizar uma determinada atividade e aquele ali se transforma em um conhecimento. O conhecimento filosófico, que é um conhecimento que vai além daquilo que está se vendo.
né? O conhecimento filosófico é aquele que trabalha a capacidade, é aquele que demonstra a capacidade do interlocutor em ir além daquilo que está se vendo. O que isso é importante? Por exemplo, você vê um episódio, né? Você olha o episódio de um carro que caiu no buraco. Quando você chega ali, você está vendo o carro que caiu no buraco. Beleza. Não tem mais o que se conversar. Aí, esse aqui você vê a parte aqui desse conhecimento empírico, que é o momento onde você vê que ele caiu e ali aconteceu isso ou aquilo. O que é o conhecimento filosófico nesse caso aí? É você fazer toda uma interpretação para você entender e explicar e justificar do porquê que aquele carro caiu. Aí você vai observar a estrada, se a estrada tá boa ou não, se a curva era uma curva errada, se a pista estava inclinada, se estava chovendo, se o carro estava com o pneu careca, se o motorista estava dormindo, se estava bêbado. Isso é conhecimento filosófico, porque você está indo além daquilo que você está vendo. Então, o conhecimento filosófico ele é importante por isso. Quando você vai fazer, por exemplo, você vai fazer um trabalho sobre o TCC seu, é sobre planejamento estratégico em uma indústria de alimentos, por exemplo. Tá? Todas as informações que você vai precisar, elas não serão suficientes para fazer com que você faça a interconexão entre esses vários conhecimentos para você entender como você vai utilizar cada um daquele conhecimento num processo de organização do seu planejamento estratégico. Isso é conhecimento filosófico. Depois o conhecimento teológico. O conhecimento teológico está voltado para um Deus, né? É uma fé. O conhecimento teológico está relacionado a uma fé. E o conhecimento científico? O conhecimento científico ele passa por bases de comprovação. O que pode ser experimentado, o que não pode ser experimentado. Foi experimentado e foi comprovado. Então, se ele foi comprovado, ele é um conhecimento científico. Porém, ele não é eterno. Ele pode sofrer mudanças, melhorias e podem surgir situações diferentes ou tecnologias diferentes, técnicas diferentes, materiais diferentes e mudar aquele conhecimento que lá atrás ele era pronto e acabado e hoje não é mais. Ele passa a ser substituído por um outro conhecimento. Quando nós falamos de um TCC, engenharia de produção, o que nós mais utilizamos é o conhecimento científico e o conhecimento empírico. Porque você pode trazer o conhecimento empírico para você justificar um conhecimento científico. Então é importante aqui, nessa metodologia, né, nós vermos tudo isso. Depois você vê ciência, o que é a ciência, né? Do medo da ciência, a evolução da ciência, a neutralidade da ciência. Você observa, por exemplo, que no início dos tempos a ciência ela praticamente não era utilizada. O que era utilizado era o conhecimento teológico. Tudo era baseado no medo, na fé, né? Na crença. Né? E a ciência ela era às vezes subjugada. Né? Nós temos casos de cientistas lá no passado que eram mortos, né? Principalmente relacionados à fé. Quando misturava as duas coisas, o conhecimento científico ele era deixado de lado, coisa do tipo. Bom, então, aí depois vamos ver, ele fala da evolução da ciência e a neutralidade científica, né? A neutralidade científica, onde você está trabalhando, onde cada segmento, ele tem que o que é científico, ele tem que ser neutro em relação a um componente o que hoje é muito presente, que é o componente ideológico, o achismo. Né? A ciência ela existe exatamente para corrigir e fazer a evolução. Depois vamos ver os tipos de pesquisas, e mostra os tipos de pesquisa, o que é um projeto de pesquisa, né? O que é um projeto de pesquisa, aqui tem tudo que aborda sobre o projeto de pesquisa, isso aqui é fundamental para a primeira etapa do trabalho de vocês precisam de ler isso aqui, ó. Essa parte aqui vocês precisam ler. Tem que ler tudo isso aqui, até porque são 26 páginas e com tópicos pequenos. Então, você tem condições de ler e deve ler. Então, ele fala aqui, ó, o projeto de pesquisa, a escolha do tema,
Qual o tema que você vai trabalhar? Ele é mais aberto. Quais são os fatores internos e externos relacionados ao tema? Vai ser um levantamento de fontes ou revisão bibliográfica? Ou seja, você vai fazer uma revisão daquele assunto que você está estudando ou você vai fazer o levantamento de fontes? Sugestões para levantamento levantamento de literatura. Aqui ele mostra para você as várias formas que você pode utilizar e buscar os livros ou os pensadores em relação àquele assunto. Locais de coletas, como que você coleta, né? Como que você coleta as informações, os dados que você precisa, os registros de documentos, a organização. O problema que você vai resolver, você escolheu o tema, né? Você escolheu o tema que é planejamento estratégico de uma empresa de alimentos, por exemplo, uma indústria de alimentos, por exemplo. Isso é um tema aberto. Agora, qual o problema que você pretende resolver dentro aqui desse tema? Né? O que você precisa, o que você quer atacar? É a inserção de um novo produto? É a criação de uma nova unidade? É você definir um planejamento estratégico para os próximos 5 anos para a indústria? Qual o problema que você quer resolver? A hipótese que você trabalha, o que é hipótese? Hipótese é o que você acredita que você vai alcançar. Então, se você, dentro desse tema, você escolheu o problema que vai resolver, quando você faz isso, você já tem uma resposta. Você acredita que vai ter uma resposta. E essa resposta é a hipótese, que ela pode ser confirmada ou não. E você vai confirmar ela durante o período que você vai desenvolver o seu trabalho. Um exemplo aqui, você resolve fazer um passeio com a tua esposa, teu noivo, tua noiva, teus filhos, num determinado lugar. Então você imagina o local que você vai pesquisar, compra o pacote e você já sonha, né? Você já sonha com as maravilhas que você vai ver e o quanto o passeio vai ser bom. É uma hipótese. É uma hipótese. Tá? Quando você vai para o passeio, você sai de casa, já pega a condução, encontra o grupo, aí chega lá, vai para o hotel, etc, que você vai confirmando se essa hipótese que você teve, que seria maravilha, se ela se confirmou. Ela vai se confirmar ou não. Né? Essa é a hipótese. A justificativa do projeto, o que é a justificativa? Você vai justificar do porquê você está desenvolvendo aquele tema e por que você vai atacar aquele problema. Por quê? Por quê? Depois, os objetivos a serem alcançados, que são objetivos gerais e específicos. Qual a metodologia que você vai utilizar? Tá? Pesquisa de campo? É estudo de caso? É bibliográfica? Tá? E aqui o cronograma. O cronograma, às vezes, ele é pouco utilizado, até porque nós temos o hábito de já estimar tudo na cabeça, tudo que vai ser feito. Né? Mas o cronograma é importante. A certeza que você tem é o seguinte, em um determinado momento você vai ter que apresentar o trabalho, e você, quando apresentar o trabalho, ele ainda não está totalmente pronto, porque ele vai acontecer antes, então ele tem que estar totalmente estruturado e mesmo ele não estando escrito. Então, com isso, esse cronograma, você tem que pensar nisso e quais os recursos que você vai utilizar. Tá? Material permanente, material de consumo, material de pessoal, o que você vai utilizar? Os anexos que você vai utilizar, tabelas, gráficos, né? Tabelas, gráficos, o questionário que você vai precisar fazer no projeto, as referências que são os livros que você vai utilizar. Tá? Não pode ser só site, tem que ser livros, artigos, tem que ter. O glossário, o esquema do trabalho e o resumo. E depois aquele mostra, né? Ele ensina como que você faz instrumentos de coleta de dados, questionário, como é que você faz um questionário, a carta de explicação, quando você vai desenvolver um questionário na empresa, um trabalho que você vai fazer, como que você desenvolve isso? Aqui ele mostra tudo isso aqui. Se você vai fazer entrevista, como que a entrevista é feita? Né? Aí tem as diversas sugestões relacionadas a entrevistas, sugestões de planejamento, quem deve ser entrevistado, o plano de entrevista, as observações a serem feitas, né? Sugestões para observação, ou seja, conhecimento prévio do que observar, você já tem que saber o que você vai observar, planejamento de um método de registro, fenômenos não esperados, registros fotográficos ou vídeo, relatório,
análise do conteúdo, o que você vai utilizar, a internet, fichamentos, ficha bibliográfica, né? Depois ele mostra aqui embaixo a estrutura da apresentação do trabalho, né? Aqui é uma estrutura de trabalho, mas eu mostro, eu tenho um documentário, um módulo à parte, que mostra como que você vai apresentar seu trabalho final, que é lá no TCC, que é o trabalho final. Capa, folha de rosto, folha de aprovação, dedicatória, agradecimento, epígrafe, resumo em língua portuguesa, resumo em língua estrangeira, lista de ilustrações, lista de abreviações, sumário, né? Divisão de sumário, texto. E aí nós vamos mostrando essa estrutura, eu vou definir ela todinha para a gente trabalhar isso mais lá na frente, tá? Depois vocês vão receber o material tudo justinho aqui, com tudo isso aqui, como tem que ser feito, e qual a estrutura. Aqui você tem o sumário, né? O sumário, a divisão do sumário, texto, introdução, desenvolvimento do texto, conclusão, anexos, referências, glossário, tudo que tem que ser feito. Aqui ele fala sobre as citações, o que é uma citação direta, a citação da citação, citação indireta, localização das citações, paginação, formato, referências, glossário e assim por diante. E aqui ele termina tudo, né? Ele fala das referências aqui, quando você tem mais de um autor, 2 autores, assim por diante. Então ele explica tudinho aqui, como nós vamos, como você tem que desenvolver e escrever o seu trabalho. Tá? É importante você fazer a leitura aqui deste módulo, tá bom? E todo ele é baseado na ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, tá bom? E aqui ele vem todo desenvolvido, explicado. É uma leitura simples, né? Não é uma leitura difícil, que vocês vão poder usar, que eu vou colocar ele lá no sistema. Depois eu vou postar lá também a guia de estudos. Não é esse. Deixa eu pegar a nossa guia de estudo. Deixa eu abrir a nossa guia de estudo. Aqui é a guia de estudo, né? Engenharia de produção, trabalho de conclusão do curso. A ementa, as atividades de trabalho de conclusão de curso devem propiciar a complementação do ensino e da aprendizagem, a fim de se constituir em elemento de integração entre teoria e prática. Proporcionar ao acadêmico a abordagem e o aprofundamento de temas relacionados à administração. Deixa eu só mudar aqui a engenharia de produção. Proporcionar ao acadêmico a oportunidade de aplicar conhecimentos teóricos adquiridos durante o curso e prepará-lo para a realidade da vida organizacional, tá? E ele é dividido aqui em etapas, né? A parte 1, projeto de pesquisa. A parte 2, a estrutura do trabalho final. E a parte 3, cadê? É o seminário de TCC, quando eu falei da apresentação que nós vamos ter lá no final. Então, no projeto de pesquisa, eu vou mostrar para vocês já, ou vou postar lá, né, porque eu tenho os ajustes dele para fazer. Tem aqui, manual de estrutura do projeto de pesquisa e metodologia científica. A metodologia científica eu já mostrei, né? Agora tem o manual da estrutura do projeto de pesquisa que eu vou postar lá também. Também preparamos ele, né? E tem vai ter material complementar, vídeos, links, artigos, etc., que orienta. O projeto de pesquisa ele é composto em 3 grupos: elementos pré-textuais, elementos textuais e elementos pós-textuais, onde nós vamos ver
Nós vamos ver abordando sobre ele especificamente, onde ele está organizado. Ele tem que ter postado nos primeiros 30 dias, do período, como eu falei, se preciso, o mais rápido possível, você montar o projeto e mandar para você iniciar o trabalho final, né? E ele vai valer 2 pontos na composição da nota, considerando que a nota é uma nota única, né? Se houver alguma mudança da estrutura do curso, né, do valor das notas, nós mudamos também, nós adequamos também. No momento é nota única. Então, se é nota única, nós vamos dividindo ele. A parte 2 é a estrutura do trabalho final, que também eu vou te mostrar. Também eu deixei lá o manual da estrutura do trabalho final. Vou fazer vou aos poucos, né, adequando ele, né, porque tudo que nós fazemos é dinâmico, né, então muitas coisas podem acontecer, podem ir se ajustando, tá? Então, por isso, eu nem vou mostrar ele agora, né, porque eu até mostro, mas ele pode sofrer algumas alterações durante o curso por adequações, né, por adequações do curso para melhor atender às exigências do MEC e também a evolução do aluno, mas, em princípio, ele existe. Qual é a estrutura dele, né, que nós vamos colocar? Essa é a estrutura básica dele. Capa, folha de rosto, folha de aprovação, dedicatória, agradecimento, epígrafe, resumo, sumário. Tá? É o básico. Aí tem aquelas listas de ilustrações também, que aí nós vamos ver, nós vamos colocar ele no final, ou colocar ele aqui no início, mas isso aí nós vamos, depois lá no próprio manual, nós vamos ajustando. Os elementos textuais, né, onde vem a introdução, os objetivos gerais específicos, o referencial teórico ou revisão de literatura, vai depender, a metodologia utilizada, os resultados utilizados, a discussão dos resultados, as considerações finais. Tudo isso aqui está dentro da composição do texto. Essa parte aqui é em média de 30 páginas. Tá? Em média de 30 páginas que você precisa fazer para você desenvolver um bom trabalho. Esse trabalho, né, ele vai ser postado por vocês em Word, no final do período, e ele vai valer 5 pontos, que é o trabalho escrito. Né? E aqui, como eu falei, você tem que ver a questão de plágio para ver se não tem nenhum problema. E tem os elementos pós-textuais, que são as referências, os anexos, né? E dos anexos vão ter o questionário, tabelas, etc., que nós vamos ser utilizados. E a parte 3, tudo isso aqui está no manual, né? Nesse manual, ou módulo de estrutura do trabalho. E a parte 3 é o seminário de TCC. E esse seminário nós vamos organizar, como eu falei, nós vamos ver a quantidade de alunos, se vai ter banca, se não vai ter banca, aí nós vamos organizar, mas aí vai ter uma orientação à parte. Né? Então, a apresentação, ela tem um peso aqui muito grande aqui no curso, tá bom? E essa apresentação vai valer 3 pontos. Aqui, automaticamente, eu vou mandar para vocês o modelo de slides que vocês vão utilizar, a estrutura do trabalho que vocês vão utilizar, e vocês ali encaixam ali dentro e apresentam, tá bom? Então, esse aqui é o guia de estudos geral, né, onde nós abordamos tudo. Nós podemos, né, e vamos preparar vídeos pontuais em relação a esses pontuais, né? E o que vai esclarecendo melhor um ponto e outro, tá? Isso aí nós vamos fazendo. Esse guia de estudos aqui é um guia completo, tá bom? Bom, então esse aqui é o guia de estudos que eu vou postar lá para vocês, tá? Eu posso dar uma melhorada nele, mas a ideia inicial é essa daqui, tá bom? Agora, deixa eu mostrar para vocês outro que mais que eu vou mostrar? Metodologia já mostrei.
Projeto... Deixa eu ver, deixa eu mostrar para você aqui o projeto... Não, isso não. O projeto de pesquisa que vocês vão mandar. Mas depois nós vamos voltar a falar melhor sobre eles. Tá aqui. Bom, esse aqui é o módulo do projeto de pesquisa. Ele falou: o projeto de pesquisa do TCC deverá ser postado no AVA nos primeiros 30 dias da aula, dos primeiros 30 dias da aula, do período, né, e valerá na composição da nota 2 pontos, como eu coloquei lá, ok? Aí quais são os elementos pré-textuais? A capa, folha de rosto, folha de aprovação, página de identificação, que é padrão do curso, e o sumário. E o sumário do TCC, que é o sumário que você vai desenvolver no teu TCC. Ele pode ser alterado, ele pode ser melhorado durante o desenvolvimento do curso, do TCC, mas você já tem que ter o sumário. Você já tem que ter ele desenhado do que você pretende desenvolver. Por isso que eu falei que o projeto ele é necessário e ele tem que vir logo de início. Eu falo aqui a capa, né, que tem na página de 20 a 26 do Meta. O Meta, eu não sei se vocês já foram apresentados por ele, né? O Meta ele é um material da própria Universo que orienta sobre a estrutura de TCC, de artigo. Mas o que está lá no Meta, nós vamos colocar aqui no nosso material. Então, praticamente, não vai ser tão necessário. Então, os elementos pré-textuais são esses aí. Depois nós começamos com a introdução. Né? O que é a introdução? Uma prévia do que se pretende realizar com a pesquisa. Na introdução deverá ser especificada a ideia principal da pesquisa e como será detalhado no trabalho final, observando as partes e conclusão. O leitor, pela introdução, saberá o que a pesquisa contempla de forma clara. Então, você já faz uma introdução prévia do que será o seu trabalho. Depois, no 2, são os elementos textuais, onde você tem o tema mais amplo, obedecendo à área de abrangência. Ou seja, você escolhe a área que você vai desenvolver, planejamento e controle da produção, engenharia econômica, planejamento estratégico, qual mais? Gestão industrial, tecnologia, enfim, você escolhe a sua área. Essa área, ela vai estar envolvida num tema mais amplo, que ela é mais abrangente. O tema ele é mais abrangente. Depois você vai colocar o título do seu trabalho. O que é o título? Refere-se ao problema que deverá ser investigado. Deve ser claro de forma que o leitor entenda o que encontrará no estudo apresentado. E o problema deverá ser formulado uma pergunta. E esta será a investigação a ser realizada no trabalho monográfico. Então, você tem o tema que é aberto. O título é o que você quer desenvolver. E o problema é o que você quer discutir dentro desse título que você elaborou, que você pensou. E esse problema ele vai ser investigado durante o trabalho inteiro. Depois você tem a delimitação. A delimitação onde você traz para mais perto. Porque um trabalho muito aberto, você se perde. Você se perde. Então, você tem que vir limitando. Por exemplo, a indústria têxtil. Né? Planejamento estratégico da indústria têxtil. Qual é o título? Planejamento estratégico da indústria têxtil da indústria têxtil do setor de roupas femininas, por exemplo. Quando você trouxe esse título, abordando ele para roupas femininas, você já tem um problema para resolver. Então, o que você quer verificar? O que você quer resolver em relação a roupas femininas? Né? Aí você vai fazer uma pergunta. Quais são os modelos de roupas femininas do ano de 2023, 2024, 2025 para o inverno? Tá?
Aí, qual o inverno? O inverno da Europa ou o inverno do Brasil? O inverno do Sul, o inverno do Rio ou o inverno de São Paulo? Que são invernos diferentes. Então, aí você já começa a identificar, né? Você já começa a identificar o problema, né? Então, quando você falou do inverno, você está dizendo o problema. Quando você traz qual é o inverno? É o inverno de São Paulo, é o inverno do Sul, é o inverno da Europa? Você está delimitando. Se é o inverno do Sul, ele vai requerer um tipo de material. Se é o inverno da Europa, ele vai requerer um outro tipo de material. Se é o inverno do Rio de Janeiro, ele vai requerer um outro tipo de material. Se é o inverno do Nordeste, e assim por diante. Então, aí você delimita. E aí, a partir daí, você começa a desenvolver. Você vai fazer o estudo de mercado, você vai fazer a análise interna, né? Análise interna, externa. Você vai procurar um fornecedor, você vai procurar o material que você vai utilizar, você vai fazer a tua engenharia, né? A tua engenharia econômica e assim por diante. E aí você continua. Aí vem a pergunta: quais são os objetivos gerais? Quais são os objetivos gerais desse trabalho? O campo de ação do tema da área de conhecimento contemplado é o campo de ação. Qual que é o campo de ação? Planejamento estratégico, né? Planejamento estratégico da indústria têxtil. Qual o objetivo específico? Planejamento estratégico da indústria têxtil no inverno de São Paulo. De roupas femininas, né? Por exemplo, de roupas femininas no inverno de São Paulo, por exemplo. A justificativa, por que você está fazendo isso? Porque você observou que tem mercado em São Paulo. De repente, tem poucas empresas fornecendo. Você tem uma tecnologia nova, né? Você tem uma tecnologia nova para que você pode produzir um material diferente e aí você ganhar o mercado. Tá? E aí depois você vem, qual a metodologia que você vai utilizar para você desenvolver trabalhado? As perguntas a serem respondidas. Qual a metodologia a ser adotada? É pesquisa bibliográfica? É exploratória? É experimental? Toda pesquisa terá a parte bibliográfica da formação do texto. Tá? Isso aí, toda ela terá bibliográfica e mais alguma coisa. As hipóteses, como eu falei, a conclusão prevista que se acredita chegar após a pesquisa que poderá ser confirmada ou não. Então, quando você estruturou esse planejamento, a ideia, você sabe o que você quer alcançar. Então, você sabe o mercado que você quer alcançar. Você sabe que não existe lá fornecedores para aquele material. Então, você sabe o que você vai alcançar. Agora, você vai alcançar? Não se sabe, aí você não tem certeza. Né? Aí você não tem certeza. Então, você aí, nesse caso, vai desenvolver o seu trabalho e dessa parte você vai comprovar ou não, porque isso aí são feitos através de estudos científicos. Referencial teórico, né? Eu falei que no mínimo 3 autores, mas não são 3, não, são 6, tá? Você tem que ter no mínimo 6 autores no segmento, livros no segmento, para você utilizar. E ele tem que estar presente aqui, né? Ele tem que estar presente aqui no projeto de pesquisa. Nessa parte, o aluno colocará os 6 autores que serão sua referência principal e suas ideias principais sobre o assunto. Abordar os pensamentos deles no contexto do tema a ser investigado. Aspectos éticos é uma questão que, às vezes, você precisa ou não. Por exemplo, vamos que você vai utilizar uma empresa para fazer uma pesquisa. O aspecto ético ali é aquele acordo que você faz, aquela formalização que você faz com a empresa, dizendo para ela o seguinte: olha, nós vamos fazer uma pesquisa, nós vamos ter acesso a informações, mas nós teremos o cuidado para não causar problemas. E outra coisa também, o aspecto ético, às vezes ele é necessário porque é a própria anuência da empresa para você utilizar os espaços dela, utilizar as informações delas. Isso é obrigatório? Não, não é obrigatório, mas às vezes é importante para evitar problemas lá na frente. Porque pode, por exemplo, acontecer lá na frente algum problema na empresa, e aí, por acaso, aconteceu no período que você estava lá desenvolvendo o seu trabalho, e aí você pode virar suspeita.
entendeu? Então, esse é um dos motivos que, às vezes, é necessário que haja uma anuência formal da empresa para você utilizar aquele espaço dela, tá? Depois tem os elementos processuais, como eu falei, são as referências, né? As referências são os livros, os sites, revistas utilizados como fonte de pesquisa. Mínimo de 6 autores na fase do projeto. É o que eu coloquei 3 lá em cima, né? Mas aqui embaixo eu coloquei 6, então são 6. Depois são os anexos e apêndices, né? Que é o questionário, as tabelas, os quadros e modelos de questionários, formulários, consentimentos, etc. Aí fala que nesta etapa do projeto, você escolheu o tema. No projeto, o aluno deverá preparar um questionário com o mínimo de 10 perguntas sobre a área de estudos a ser aplicado na empresa e apresentar a discussão dos resultados do TCC. Aqui é o estudo de caso, aqui é a parte prática do seu TCC. Então, você escolheu esse tema. Então, você vai formular 10 perguntas que você vai utilizar profissionais ou da empresa ou profissionais que já atuam desse segmento para responder a essas perguntas. E a partir dessas perguntas você vai consolidar o trabalho que você fez. Os resultados são onde você apresenta as respostas obtidas e a discussão dos resultados é onde você apresenta soluções ou propostas de solução para aquele problema que você está investigando, tá ok? E aí ele começa, o projeto deverá ser digitado em papel A4, mas tem lá toda a orientação, ela vai acompanhando também outras fases, né? O projeto deverá ser digitado em papel A4, na sequência acima. No caso, é acima, é abaixo, que eu tinha colocado ele embaixo. Arial ou Times Roma 12 A4, a margem superior e lado esquerdo 3 centímetros, o lado direito inferior 2 centímetros, espaço entre linhas 1,5 centímetros, citações longas, espaço simples, Arial, não é 18 centímetros não, vou acertar aqui também, são 2 centímetros, 18 centímetros você acaba quase o papel. Eu vou acertar isso aqui, são 2 centímetros da borda, né, do deslocamento. Aí fala observar configurações das citações, cabeçalho, rodapé, no meta. Tá? No meta. Então, esses ajustes aqui, eu vou fazer o material que for para vocês, eles já vão com esses acertos. E aqui embaixo, eu coloco aqui um exemplo de sumário, né? Como ele deve ser. O sumário. Preparar o sumário da monografia ou TCC, que é um exemplo. Ele fica como introdução, 1, objetivos, 1.1, objetivo geral, 1.2, objetivo específico. 2, referencial teórico, 30 páginas, e aqui começa. No referencial teórico, seria nada mais, nada menos que os capítulos que você está desenvolvendo. Aqui eu uso um exemplo que é muito utilizado, né, para mostrar como fica. 2.1, por exemplo, capítulo, que seria um capítulo, Poder e Religião. Aí vem o mito de Lili e Eva, o mito da Virgem Maria, capítulo 2.2, aqui não é 3 também, é 2. O processo de educação, 2.3, o papel da mulher na família, isso aqui tudo eu vou acertar, tá? Não é 4, é 3. E 2.5.5, um capítulo masculino, por exemplo, e encerrou. Então aqui fica todo o sumário. Depois, 3, metodologia, 4, resultados, 5, discussão do resultado, conclusão ou considerações finais, referências e anexos. Tá? Então, essa é a estrutura que vai ficar no projeto final. Mas tem os outros módulos, né, que vão mostrando todo um por um desses. Como eu vou fazer ajustes nesses modelos, eu vou mostrar para você o modelo, não está aqui, deixa eu pegar ele aqui. Deixa eu abrir ele.
A estrutura do trabalho, eu vou preparar ela, eu ainda vou ajustar ela ainda. Ela não está pronta ainda não. Deixa eu ver se é isso aqui. Ah, tá. Tá aqui. Vou abrir ele aqui. Tá. Então, a estrutura do trabalho final vai ser essa daqui, ó. Elementos pré-textuais. Capa, folha de rosto, folha de aprovação, dedicatória, agradecimentos, epígrafe, resumo, sumário. Elementos textuais. Introdução. 1. Objetivos gerais, geral específico. 2. Referencial teórico. E aqui, do jeito que está, aqueles capítulos. 3. Metodologia. 4. Resultados. 5. Discussão dos resultados. 6. Considerações finais. Elementos pós-textuais. Referências, anexos, né? Anexos, questionário preparado e tabelas, gráficos, imagens, todas elas vão ser apresentadas desse jeito. E aqui, de novo, eu coloco aquelas orientações, mas aqui também embaixo aqui eu coloco os capítulos, os modelos de capa. Ó. A capa, o modelo da capa, como ela vai ser, o modelo da folha de rosto, o modelo da folha de aprovação, do projeto e do trabalho final. Ele encerra aqui, nessa parte aqui, que é o de 2023. Vou puxar ele aqui. Fecha aqui. 2023, que é o que nós vamos utilizar, ok? Então, é isso aí. Então, essa estrutura também, depois nós vamos detalhar ela mais um pouco, mas aqui hoje eu só quero mostrar para vocês todo o material que nós vamos utilizar durante todo o período. Né? Então, o mais importante que eu já falei para vocês é vocês não deixar de acompanhar, né? E acompanhar de uma forma bem cuidadosa cada uma das etapas e desenvolver o trabalho, utilizar o AVA para fazer perguntas, não perder tempo. Se nós tivermos encontros presenciais para tirar dúvidas, apareça para tirar as dúvidas, e aí, com certeza, nós vamos chegar ao final e desenvolver um bom trabalho, tá bom? Vamos em frente, vamos realizar trabalhos extraordinários, vamos desenvolver TCC brilhante, vamos ter uma apresentação brilhante e vamos ter trabalhos nossos publicados na revistas, ou seja, vamos desenvolver trabalhos que nós tenhamos condições de publicar na revista também, ok? Porque esse é um dos objetivos. Depois, o que nós fazemos? Pegamos esse trabalho e colocamos eles na revista de trabalhos acadêmicos. Então, essa é a ideia, que é importante para o curso, é importante para você, aluno, e é importante para a instituição. Ok? Temos que cada um de nós, com os nossos trabalhos, nós valorizarmos o nosso trabalho, o nosso diploma, que isso é fundamental. Tá bom, gente? Vamos continuar o nosso trabalho e até breve, né? Até breve, onde nós nos encontraremos em outros vídeos. Até lá!